bósons de gate, você vê uma corrente de Young-Mills que tem a estrutura de spin, a matriz de spin. Aí o caso que você está vendo que está aparecendo a corrente de spin, na equação do movimento. Na equação do movimento. Aquela coisa de spin está aí. Então, isso aqui seria a minha equação que eu botei corrente para carga elétrica, a gente chama corrente para spin. Então, a gente chama uma corrente spin, e na minha equação do movimento, que cabia o campo, o espaço-tempo, eu quero ver onde eu pago a carga elétrica, onde eu pago o spin, onde eu pago o que quiser pagar. Agora, a pergunta também para ele, é o seguinte, essa aqui é a minha corrente de spin para ele, o JMI é MI. Eu também não fecho meus. Se quiser botar aquela coisa. Entendeu? Você teria maneira de fechar? Quer dizer, vamos ver que você, a interação de Young-Mills, vocês falando só para todo mundo entender. Você de Young-Mills fecha a JMI. A interação é essa. E Young-Mills também. Então, esse JMI pode ser qualquer coisa. Corrente elétrica, pode ser corrente spin, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Daí a gente, bom, a corrente spin, você viu que tem SMI, está falando, então tem 3 de 9. Então, e o AMI só tem um índice. Então, como é que fica isso aí no caso de Young-Mills, onde você detectou na corrente de rotação do movimento a corrente de spin? Quer dizer, eu detetei o seguinte, a minha interação, o meu acoplamento mínimo, lembrando da nossa estrutura de Young-Mills. Quem é a equação de Young-Mills? Variação do Lagrangiano em relação ao campo de Young-Mills é a corrente de gate. Lembra dessa equação estrutural lá de Young-Mills, né? A equação, isso aqui na verdade, a equação de DL, DDI, menos DL, né? Isso aqui, na verdade, é a derivada funcional. Então, isso aqui é a equação de Young-Mills. A variação da, na verdade, variação da ação. Variação da ação em relação ao campo de gate é a corrente. Então, esse termo aqui que está na ação. Isso aqui é a interação, e Young-Mills com a sua corrente. Mas pela equação de movimento, a gente vê que a estrutura da corrente de Young-Mills é essa aqui. Então, claro, essa corrente aqui é uma corrente vetorial. Então, esse AMI, JMI, que está aqui, isso aqui. Esse cara que está aqui, isso aqui é o meu JMI, né? Isso aqui é o meu JMI. Essa aqui é a minha corrente JMI. Estou fazendo esse acoplamento. ANI, JMI, AMI, JMI. Só que essa corrente JMI, né, ela está dentro dessa estrutura aqui. Nesse caso aqui, ela tem essa contração. É AMI F mini menos F mini. Estou pegando o computador, porque isso aqui é álgebra básica. AMI. Mas você vê que essa combinação, AF, isso aqui, na verdade, é um traço do tensor de spin. Quer dizer, o tensor de spin está aqui. Ele não é o tensor de spin pleno. O tensor de spin tem 3 índices livres. O tensor de spin é isso aqui, é S, Mi, Mi, K, como nós bem sabemos. A corrente, né? A corrente conservada de spin, quando eu tenho invariâncias ou transformações de Lorentz, o teorema de Miller me dá uma corrente com 3 índices. Esse índice aqui é o índice da corrente e esses 2 índices aqui, o índice do gerador. Naquele caso lá, a corrente tem um índice, mas é porque basicamente eu peguei esse traço aqui. Na verdade, o que aparece na equação de Young-Mills é um traço da corrente de spin, porque ele sobra um índice só. Tem uma contração do F com o A. A corrente de spin aqui, ela é AF menos FA, mas tudo livre, todos os índices livres, né? Como vocês viram, quando a gente deduziu a corrente de spin, ela tinha essa forma, F mi, mi, a capa, menos F mi, capa, a ni. Todos os índices estavam livres. Agora eu estou fazendo uma contração, é como se eu tivesse esse índice aqui contraído com esse mi aqui. Esse índice aqui contraído com esse, então fica F mi, mi, capa, mi, aqui vai ficar mi, a mi. Tentando simetrizar que é F mi, mi, a capa, menos F mi, a capa. Se eu pegar um traço, por exemplo, né, que eu pegue o traço desse primeiro índice. Então, se eu trocar, se eu pegar esse traço, claro, que o F mi é 0, sobra só esse termo aqui. Mi, mi. Na verdade, está acontecendo com a estrutura da corrente de Young-Mills, ela já te dá. Está ligada à corrente de spin, ela te dá um traço da corrente de spin, ela não é corrente de spin full, plena.
Mas ela é um traço da corrente distinta, é a estrutura que a gente tem aqui. Eu boto dentro do postular, eu quero fazer eu quero uma interação. Isso. Então você é uma pessoa que, por exemplo, gosta de simetria. Você foi lá na simetria de Netter e encontrou aquele J'. Isso. Desse modo, agora tem uma simetria, J', eu posso fazer com o AMI também. Eu estou com uma coisa simétrica e está na análise dimensional legal, joguei na Lagrangiana. Joguei na Lagrangiana e funciona. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu peguei o meu J', o meu amigo eu tenho, certo? Mas eu tenho que pegar um J'. O meu J' vai ser o traço da corrente de espinho. E eu postulo que eu tenho um termo na Lagrangiana, a Mi vezes traço vezes SMK. Eu posso fazer isso? Pode. Posso jogar IDS é uma condição de fisicidade. Desde que você respeite as simetrias, que risco de simetrias que você quer respeitar, a simetria de Gauge e a simetria de Lorentz. Se você respeitar as duas, né? Uma das formas, um dos métodos de você produzir ações é respeitando todas as simetrias que você quer ter. Que eu gosto de fazer o espírito, que ele está discutindo aqui com dele, mandou o seguinte: vocês já ouviram falar em Einstein, né? Quando eu era pequenininho, eu ia falar, contava uma história. Einstein já escrito, que já. E Dirac. Os caras falam até do avô dele. Oi? Hã? O pessoal está falando até do avô dele. Do avô de Einstein, Dirac e John Lennon também. Esse pessoal, vai perguntar Einstein e Dirac. A intenção do Einstein era entender a massa. O Dirac, como dizer que você entendeu uma carga. Então, você está querendo entender agora o espinho. Só que quando você entende massa, carga, espinho, o que é interessante é que o mais profundo é o espinho. Apesar de a gente não perceber muito Einstein, porque eu digo que não existe simetria de espaço-tempo. A primeira coisa que ela põe para fora é o espinho. Você pegar o espaço-tempo, de Minkowski, né? A primeira simetria que salta é a simetria que vai te dar as representações do grupo de Lorentz. E você vai ter que são, na verdade, é o conteúdo de espinho depois é que você introduz Poincaré, aí você vem com a massa, né? Poincaré já é uma outra simetria, você estende, mas a fundamental é Lorentz. O espinho eu acho que é a coisa mais fundamental. Então, quer dizer, dentro dessa coisa, o número quântico mais sutil é o espinho. E a gente está aqui na tua aula tentando pegar maneiras de pegar o espinho e não aparece assim. A massa tem um planeta grande, assim, né? Porque a questão eu acho que é uma questão disciplinar. Né? Como as coisas estão encaminhadas, né? Talvez a gente reformulasse os métodos de ensino, que o estudante pudesse aprender espinho antes de aprender carga. A gente ensina a primeira carga, talvez seja daqui a 1000 anos, né, quando a espintrônica estiver tão avançada, o pessoal vai achar a carga elétrica uma coisa tão pobre, o pessoal vai aprender o que é espinho e não vai aprender o que é carga, porque a gente está na civilização da carga. Então, a gente chega, a primeira aula, a gente acha que está dando assim, uma coisa muito intuitiva, é explicar que duas cargas se atraem e se repelem. Né? A gente, isso aí está longe de ser intuitivo, mas você chega, duas cargas de um sinais se atraem, se repelem, duas cargas de sinais opostos se atraem, a gente absorve isso desde o início. Por que nesse momento você não fala essas partículas que têm carga também tem espinho, elétron tem espinho? Aí você, essa discussão do espinho você guarda. Aí quando você chega lá na química, você bota uma setinha para cima e para baixo. Aí você associa o espinho com aquela setinha que pode ser A e down. Isso é o conteúdo máximo que você passa de espinho para o estudante. Então você já forma a cabeça da pessoa. Aí você fala da força de Lorentz. Aí você fala do potencial colombiano. O potencial colombiano para você é 2 sobre R, é carga ao quadrado, é carga sobre R. Você nunca fala que os elétrons, quando eles interagem, eles também têm espinho. Então a interação eletromagnética não é só, claro, a dominante é sobre R, mas você tem que lembrar que o elétron tem espinho, ele tem momento magnético, então ele gera um campinho magnético pequeno. O outro elétron, se estiver muito próximo, percebe esse campo magnético. Então, o momento magnético desse elétron aqui, que é proporcional ao seu espinho, ele vai interagir com o campo magnético do elétron 2. Mas o campo do elétron 2 é um dipolo magnético, então o campo magnético dele também é um S2. Então, você naturalmente, né, quando você vai estudar a interação eletromagnética
dois elétrons, você deveria introduzir a interação de carga e a interação de spin. A gente coloca de carga, não coloca de spin, também não é só uma questão puramente disciplinar, porque a gente sabe que a parte de spin, quer dizer, o spin, ele é proporcional à carga cortada. Então, é uma interação bem mais sutil, uma interação bem mais fraca do que a interação entre duas cargas. Né? E2 é 1 sobre 137, mas H cortado ao quadrado é muito menor. Então, você sabe que você já joga com isso. Mas, na verdade, se você quiser assim, já cultivar corretamente a pessoa, você já pode ensinar ela desde o início, né? O spin e a carga andam juntos, o spin e a carga do elétron andam juntos. Né? Você não deve dissociar essas duas coisas. E a interação eletromagnética, ela é uma interação de carga, dominantemente de carga, mas é uma interação de spin também. Eu acho que, às vezes, é isso, né, que fica faltando. Então, o spin acaba sendo mais fundamental nesse sentido, porque é o spin que define o tipo de partícula que você tem. A partir do spin, quem define a princípio da exclusão não é a carga, é o spin. Então, o spin é muito definitivo para isso, né? Ele tem, no mundo quântico, ele tem uma importância grandiosa. Se você usa a estatística de Pauli Fermi, de Fermi-Dirac, de Bose-Einstein, de acordo com o spin, né? De acordo com a carga. A carga é uma propriedade, desse sentido, mais secundária, mais global. Acho que o spin é uma propriedade mais fundamental do espaço-tempo. Vamos dar um intervalo agora e a gente continua a discussão. Acho que só um minuto. Então, vou dar um intervalo, são 15 para 6, você consegue dar 6 e 10? 20 minutos, tá? Não, 6 e 10, 6 e 10 a gente retoma aí para frente. Não, 6 e 10, tá? São 15 para 6 no nosso relógio. Vamos usar o tempo absoluto. Esse relógio está certo, eu acho que não troco a pilha desse relógio há um tempão. Tá certo? Tá certo. Tá. Vai lá. Se atrasar, a causa é justa. Pode falar aí. Não, daqui a pouco. Você vai, Luiz, você vai ficar com a parte de spin, vai ficar para a parte de sigma menino. O Luiz vai fazer o gama clicação. Tchau, Gama, coitado. Quer ir ao quadro ou prefere filmar? Vou filmar. Prefere filmar, né? Tchau. Ficou? O pessoal vai ser Eu gosto de